Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu quero conversar contigo sobre impacto femoroacetabular, ok? Então, impacto femoroacetabular. O impacto femoroacetabular, que tem a sigla de IFA, é uma situação em que existe um contato anormal, uma relação anormal entre os dois componentes da articulação do quadril, a cabeça femoral e o acetábulo. Mas para você entender melhor isso, eu vou usar um exemplo bem fácil de se interpretar para poder entender o que é normal e o que vai acontecer de diferente no impacto, ok? Vamos usar como exemplo o encaixe de reboque. Todo mundo já viu o encaixe de reboque de um carro. Então nós vamos imaginar que o encaixe de reboque, aquela belota, é a cabeça do fêmur e aquela parte que está na extremidade do cambão do reboque, que engloba a cabeça quando está encaixada, é o acetábulo. Então você imagina a cabeça do fêmur no formato arredondado e vai encaixar o reboque em cima. O que tu quer que aconteça nessa situação do encaixe de reboque? Que tenha uma situação de estabilidade, quer dizer, aquele encaixe fique firme ali dentro, mas ao mesmo tempo permita que faça um movimento mais amplo possível. Então, vai juntar duas características importantes: manter o encaixe firme e tenha movimento. Essa mesma característica é o que se busca no quadril. Eu tenho um contato ali dentro que estabeleça muita estabilidade, que fique firme ali dentro e permita um movimento com o maior grau de movimento possível, ok? Então esse é o funcionamento de um quadril normal. O que vai acontecer no impacto femoroacetabular? Os componentes da articulação do quadril, a cabeça femoral e o acetábulo, têm formatos um pouco diferentes do normal. Então quando vai acontecer algum tipo de movimento, elas acabam impactando, batendo entre si porque os formatos estão diferentes do normal. Quais são os tipos mais frequentes de impacto? Bom, existe aquele impacto que a gente chama de queime, que é o provocado pela cabeça femoral maior do normal. A cabeça normalmente é mais alargada, mais comprida. Ela é mais frequente no homem. Existe outro tipo de alteração que é o tipo pincer, que é provocado pela parte do acetábulo. O acetábulo é como se fosse mais alongado do que deveria ser. Ele tem um rebordo mais comprido e é mais frequente na mulher. Existe o terceiro tipo, que é a forma mista, que é a mais frequente. 80% dos pacientes que têm o impacto vão ter ela na forma mista, ok? Existe uma outra situação que vai provocar o impacto, que são aquelas situações que aconteceram um problema, uma doença numa fase de desenvolvimento da articulação do quadril, na infância. Então são lá as doenças de Legg-Pertz, as epifisioses, que o quadril vai ter um desenvolvimento diferente do normal e que vai acabar na vida adulta provocando esse impacto, ok? Mas antes disso, eu quero comentar contigo se tu está achando esse conteúdo legal, se ele está sendo instrutivo para ti, te inscreve aqui no canal, dá o teu likezinho, ativa a notificação e compartilha esse vídeo de forma que mais pessoas possam fazer uso desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, ok? Qual é a consequência que vai acontecer no impacto? Aí que está a grande preocupação quanto a descobrir isso de forma precoce. É que o impacto é a causa mais frequente de artrose em pacientes jovens. A gente já fez um vídeo sobre artrose que a gente colocou vários aspectos da artrose que desenvolve de forma natural pelo envelhecimento. Mas aqui a artrose acontece por um outro motivo. Existe um movimento mecânico errado e esse movimento então vai acelerar o desgaste e esse desgaste, quando chega num determinado momento da vida, vai ser necessário fazer uma prótese para resolver essa artrose. Então isso é importante ter essa percepção. O diagnóstico precoce eventualmente vai salvar esse paciente jovem de fazer uma prótese no futuro, ok? Então, o que vai acontecer no desenvolvimento da patologia do impacto? Esse impacto vai começar a acontecer de forma muito contínua e vai começar a provocar lesões de partes moles, do labrum, do acetábulo, da cartilagem. Então isso, quando começar a acontecer esse tipo de lesão, bom, aí vai começar a apresentar dor. Então esse problema, apesar de normalmente ser muito precoce, de nascença, ele vai começar a ter sintomas numa idade mais avançada, quando existe a lesão da parte mole já. Então a gente tem que ter um alto grau de pensar que isso existe para diagnosticar cedo, para tentar, vamos dizer, salvar esse quadril, ok? O que é a manifestação clínica do impacto? É basicamente dor, né? Uma dor que começa na região da virilha, uma dor que aparece assim muito ocasionalmente, que o paciente acha muito que isso tem a ver com alguma dor muscular, porque ela vem, dura pouco tempo, desaparece. Essa dor relacionada com algumas posições de flexão de quadril, relacionada com algumas atividades físicas, e no início ela é muito sutil e com o tempo ela vai se tornando mais frequente, cada vez uma dor mais presente, não só nas atividades físicas. Ela acontece quando tu está
um tempo, por exemplo, muito tempo sentado, vai começar a caminhar, movimentar. Então, a gente tem que ter um alto grau de pensar que isso existe para fazer o diagnóstico precoce, ok? Depois, quando no estágio mais avançado, a pessoa começa a ter uma claudicação, ela começa a mancar de forma contínua quase, e nem se dá conta disso. Bom, existem algumas manobras de exame físico também que são muito típicas, para quem está acostumado de pesquisar isso. A pessoa faz uma flexão, vai trazer o quadril contra o tronco e no final da flexão o quadril dá uma leve rodadinha, é muito sugestivo de impacto também. E o diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico disso? É feito basicamente através de exames de imagem. Então, um bom raio-x com umas incidências mais específicas e também uma tomografia vai conseguir nos mostrar as alterações ósseas presentes naquele quadril. Mas, para a gente poder avaliar melhor o estágio que se encontra esse impacto, se já tem comprometimento de lábio, se já tem lesão de cartilagem, a ressonância é um exame que se faz necessário para te dar mais essa informação, porque isso vai impactar muito no tipo de tratamento que vai ser feito. Okay? Importante também a gente salientar que em torno de 20% dos pacientes tem alguma alteração no exame de imagem, vai ter um acetábulo com rebordo mais comprido, vai ter uma cabeça femoral fora do seu tamanho normal, mas não tem sintoma. Então existe uma relação assim de pacientes que têm imagens alteradas e não têm sintomas. Isso é importante a gente relatar também. Quanto ao tratamento, bom, o tratamento inicial sempre é algum tratamento mais conservador, ou seja, evitar aqueles movimentos, aquelas atividades físicas que provocam o sintoma, então aquelas situações que fazem muita flexão de quadril, medidas anti-inflamatórias, né, tanto com medicação como fisioterapia, e trabalhar muito o reequilíbrio da musculatura que trabalha no quadril. Existem músculos que vão fazer com que o impacto se dê de forma mais potente, mais forte, provocando um dano maior. Existem músculos que conseguem, vamos dizer assim, minimizar, frear, diminuir esse impacto. Então, trabalhar o equilíbrio dessa musculatura, certo? E naquelas situações em que o tratamento conservador não surte efeito, ou então que as alterações ósseas são muito grandes, são muito importantes, se pensa no tratamento cirúrgico, que vai buscar fazer o quê? O tratamento cirúrgico vai buscar fazer uma remoção daquele crescimento de osso anormal, vai tentar fazer como se fosse fazer uma plástica na cabeça femoral ou no acetábulo, tentando configurar naquele formato original do quadril, ok? Então esse é o meu recado de hoje, te explicar o que é o impacto femoroacetabular, prestar atenção nesse tipo de dor que começa a aparecer na região anterior do quadril de forma muito sutil, pensar que pode acontecer esse impacto para pesquisar isso, que isso é um elemento importante para evitar que um paciente jovem eventualmente faça uma prótese de quadril, ok? Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista, e te aguardo no próximo vídeo sobre algum assunto ortopédico relevante. Um grande abraço!